dia e toda hora, porque esse mundo está virado. E bote virado nisso. Ninguém se entende, ninguém entende nada. Ninguém se escuta, ninguém pensa nos outros. E está tudo sem pé? Nem cabeça. Nosso mundo, nesse ponto, está mesmo de ponta cabeça. Isso me lembra a história do Baobá, a árvore ancestral da Mãe África, que se achava a árvore mais bonita e mais importante que todas as outras. Eu conheço muita gente com pensamento assim parecido. O Baobá se achava tanto, mais tanto, que o Criador arrancou ele do chão e replantou de cabeça para baixo. E é por isso que dizem que a sua copa mais parece com raízes no céu. Foi um belo de um castigo. Acredito que tem muita gente precisando de uma lição assim. Mas venhamos e convenhamos. Ficar de ponta cabeça, mudar o seu eixo nessa história foi por castigo. Mas de vez em quando é para um bem maior. Esse mundo, virado do jeito que está, era hora de revirar de novo, para diminuir tanta injustiça e desigualdade. Já houve em nosso Brasil momentos em que bravas e bravos lutaram para mudar o eixo do sistema. Se juntavam como podiam e refaziam suas próprias leis. Viviam em comunhão e prontos para se defender. Era assim a nação palmarina. Era assim em Palmares, nossa nação. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, samba, é zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, samba, é zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, samba, é zumbi. Chamado de quem desmandava, maneira de resistir. Mas será que é da barriga cantar, fazer ficar e não existir? Nós estamos na mesma corrente, não no mesmo caldeirão. Corrente de vento quente, passado e presente da nossa união. É de Palmares, os nossos que unem de todos os lugares. É de Palmares, o céu de Alagoas, o grito dos ares. É de Palmares, essa existência que nós já se raiz. É de Palmares, a crença tão justa que faz nossos narizes. É samba, zambeque, zomba, sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, sangue, é samba, simbora zumbi. Zumbi dos Palmares. Guerreiro, estrategista, um grande líder, zumbi! Eu ouvi uma história uma vez contada por Dona Candé lá no quilômetro do Bom Jardim, na cidade de Caém, interior da Bahia. Você já contou essa história 1000 vezes. E não foi Dona Candé que te contou não, que eu sei. Não, foi Dona Marluce, mas que ouviu de Dona Candé, quando ela falava sobre os quilombos de antigamente. O que se caçava para um era para todos, o que se plantava para um era para todos, e o que se pescava e se produzia para um era para todos. Dona Candé se ria quando falava dos quilombolas. Ela dizia que eles andavam peladinho como tinham vindo ao mundo. Tinha gente alta, baixa, mais sequinha, mais cheinha, mas todo mundo se respeitava. Ela dizia que havia mulheres com ancas largas, outras mais magrinhas. Tinha mulher com peito pequeno, tinha de todo tamanho. Tinha homem com um membro pequeno, médio, grande. Mas Dona Candé dizia que tinha uns que chegavam a arrastar no chão. Saravá, meu pai! Mas não importavam as formas e o corpo. Ela dizia que todo mundo se respeitava. É engraçado ou desgraçado. Na escola hoje em dia, a gente acaba sendo empurrado aos padrões, a ter que se ajustar. E assim a gente acaba tendo vergonha do nosso corpo, das nossas formas, da nossa pele. Eu decididamente, não vou me deixar levar pelo discurso que diz que meu corpo, minha pele e meu cabelo são inferiores ou ruins. Me respeitem para serem respeitados. A gente tem muito a aprender com os quilombos de antigamente, já dizia Dona Candé.
Mas, apesar de tudo que ela falava, tinha uma coisa que ela ria que gargalhava. É verdade. A dona Candé contou para a dona Marluce que nos quilombos de antigamente, os negros, eles invultavam. Você sabe o que é invultar? E você? Explique do seu jeito o que é invultar. Ela dizia que os negros viravam vulto. Você viu um cabo na sua frente e de repente o sujeito estava lá atrás de você. Você observava o sujeito de um lado e quem disse que quando chegasse ele estava lá, já tinha era sumido. E quem sabe se não vem daí o nome do nosso líder Zumbi dos Palmares. Pois é, minha gente. Eu aqui com meus botões, eu acredito que Zumbi, ele invultava. Zumbi, ele invultava, minha gente. Zumbi, ele invultava. É samba, zumbi, que zumbi, é samba, samba, simbora, zumbi. É samba, zumbi, que zumbi, é samba, simbora, zumbi. É samba, zumbi, que zumbi, é samba, simbora, zumbi. Não sabemos ao certo se Zumbi invultava, mas sabemos que ele teve um irmão chamado Andalactus, cujo significado seria aquele que desaparece. Entre aparecidos e desaparecidos, é importante lembrar como começou essa saga do Quilombo dos Palmares. Essa história começou há mais de 100 anos, numa noite qualquer do ano de 1597. 40 escravos fugiram do engenho do sul de Pernambuco. Fato corriqueiro. Escravos fugiam o tempo todo de todos os engenhos. O número é que parecia excessivo. 40 de uma vez. Fora também o que fizeram antes de optar pela fuga coletiva. Armados de foices, chuços e cacetes, massacraram a população livre da fazenda. Já não poderiam se esconder nos matos, abrenhas da vizinhança. Seriam caçados furiosamente até que, um por um, tivessem o destino dos amos e feitores que haviam justiçado. De manhã, certamente, a notícia já corria à zona da mata. Essa formidável galeria verde, que salpicada de canaviais, a uns 10 quilômetros do mar, o acompanha sem nunca perdê-lo de vista. Tinham a liberdade de uma noite para fugir. Havia umas poucas mulheres, um que outro velho, diversas crianças, mas o grosso eram pretos fortes, canelas finas e bons dentes. Escolheram caminhar na direção do sol poente, um pouco para baixo. Com 2 horas, compreenderam que jamais qualquer deles havia ido tão longe naquela terra. Esse mundo é meu, eu também sou. Mesmo os crioulos nascidos aqui desconheciam o pio daquelas aves. Nunca tinham visto aqueles cipós. Andaram toda a noite e na manhã seguinte Descansaram quando o sol chegava. Quando o sol chegava a pino, contornaram brejos e grotões, subiam penhascos e caminharam, um a um, na beirada de feios precipícios. se passou ainda uma noite e eram observados, mas não tinham qualquer medo de índios. Então, na 20ª manhã, se sentiram seguros. De onde estavam, podiam ver perfeitamente quem viesse dos 4 cantos. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, que sou. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, que sou. O seu verificado que funga, nosso canto espanta a calunga. Vai sair no jornal pra acabar com a cena que quilomba do mundo.
também suei, vi que suou. O sino repicado que funga, nosso canto espanta a calunga. Vai sair no jornal pra acabar com a senão que quilombo é do mundo. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também suei, vi que suou. Esse mundo é meu, eu também sou. Eu também suei, vi que suou. Palmares vem das palmeiras, e essa terra foi rodeada de pessoas de muita força. Uma dessas pessoas foi a avó de Zumbi. Seu nome era Acotume. Ela era princesa no Congo. Após uma briga com a tribo rival, seu povo é tornado escravo. Depois, ela é vendida e vem ao Brasil no navio negreiro. Ela chegou a Recife e foi novamente vendida como escrava, mas dessa vez, escrava reprodutora. Ela foi estuprada várias vezes e teve muitos filhos. Várias vezes, vários filhos, até que ouviu falar de Palmares. Ela fugiu e conta-se que fugiu grávida. Chegando no quilombo, ela anunciou. Anunciou o quê? Anunciou a sua linhagem real. A princesa Acotume ganhou o território e as honras que merecia. O quilombo era dividido em mocambos, e um deles tinha o nome da princesa do Congo, Acotume. Ela foi mãe de Gangazumba, Gangazona e de Sabina. Seu mucambo foi queimado por uma armação dos paulistas, numa dessas tentativas de destruir a República de Sucesso. Conta-se que ela faleceu bem idosa e é um símbolo de resistência negra feminina no Congo. No Congo, Acotume liderou mais de 10 mil homens. Sabina, sua filha, foi mãe de Zumbi. Extra, extra, extra! O Quilombo dos Palmares agora tem mais de 3.000 pessoas. As notícias do reino de Palmares começam a circular em 1597 e em 1630 já era um quilombo consolidado. E nesse ano, 1630, nascia no reino do Congo o primeiro rei do Palmares, filho de Acotume, o líder Gangazumba. Gangazumba chegou a Palmares numa época em que muitos outros negros já avançavam por lá. O caos gerado pela invasão holandesa aumentou o fluxo de novos palmarinos. Mas há muitas histórias em torno de Gangazumba que as fontes orais trazem várias versões. No reino do Congo, ele era Ganga, o grande chefe. Liderou o Quilombo dos Palmares desde 1670. Ele transformou Palmares numa nação. Mas, em 1677, travou dura guerra contra a expedição portuguesa de Fernão Carrilho. Ele foi ferido nessa luta por uma flecha certeira, mas conseguiu escapar. Ainda assim, as tropas da coroa fizeram 47 prisioneiros, dentre dos quais 2 filhos de Ganga, e um outro filho, Toculo, foi morto em batalha. Os dias não foram os mesmos para o líder. Um ano depois, 1678, o governador Pedro de Almeida fez uma proposta de paz, união, bom tratamento e devolver mulheres e filhos de negros que estivessem sob o poder de Pernambuco. Em junho, outros 3 filhos de Ganga foram a Recife com um oficial e mais 12 palmarinos. Esses primeiros enviados a Palmares haviam causado sensação lá em Recife. Pediam liberdade para os nascidos em Palmares, permissão para fazer comércio e um lugar onde pudessem viver, sujeitos às disposições da autoridade da capitania. Era bom? Era. Mas além disso, prometiam entregar a partir dali todos os escravizados que fugissem e fossem para Palmares. Em novembro, o próprio Gangazumba foi assinar o acordo em Recife. Para ele, foi cedida a região de Cucaú, distante 32 quilômetros de Siriaém. E o líder, com seus partidários, foram para lá, mas viviam sob forte vigilância da coroa. Além disso, eram hostilizados, mal falados, esculhambados pelos moradores das vilas próximas. Mas seu sobrinho, Zumbi, foi contrário ao acordo. Ele e muitos palmarinos se recusaram a deixar Palmares. Dizem que um desses homens, partidários de Zumbi, envenenou e matou Gangazumba.
Ou teria sido a coroa portuguesa? Há quem diga que um dos partidários de Gangazumba o envenenou, decepcionado com as terras onde estavam e a vigília constante. Conta-se também que o próprio Gangazumba se matou por não aceitar o cerco em que estava vivendo. Ele se achava um prisioneiro. Não se sabe ao certo, como dissemos. Há diversas narrativas, mas os combates mais sangrentos ainda estavam por vir. Palmares resistia. Eu nasci no quilombo dos Palmares. Muitas vezes a coroa portuguesa realizava expedições e chegava a destruir mocambos inteiros. Numa dessas expedições, queimaram o mocambo de Acaltune, minha avó. Numa dessas expedições, me arrancaram dos braços de minha mãe Sabina, ainda bebê. Ainda bebê fui para Recife e recebi o nome de Francisco. Fui criado por um padre, fui coroinha, mas sempre tive muita curiosidade com o lugar que eu teria nascido. Eu observava a guarda portuguesa, como se armavam, como escolhiam os ataques, como descansavam. Com 15 anos não aguentei e fugi para Palmares. Lá, em pouco tempo, dividi o que conhecia e fui muito respeitado. Com 17 anos, eu já era um líder de confiança do meu tio Gangazumba. Eu avisei para ele não confiar no acordo. Imagine! Entregar todos os negros que fugissem para Palmares. Quando meu tio morreu, governei a República de Palmares e, por sorte, consegui fugir quando mataram tantos na Lagoa dos Negros. Mataram tantos dos meus, fizeram morrer de andar, mas fugi e resisti. Fugi e resisti. Fugi e resisti. Zumbi seguiu fugindo e resistindo por mais de um ano depois do massacre. E foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Quase 100 anos vividos dentro da nação. Em quilombo, vãs tentativas em glória de superação. Deixa viver mesmo com todo o massacre. Sonho não há que se lacre. Palmares existe em memória, história e canção. Deixa viver, quase 100 anos vividos dentro da nação. Vãs tentativas em glória de superação. Deixa viver, mesmo com todo o massacre. Sonho não há que se lacre. Palmares existe em memória, história e canção. Deixa viver. Não sei ao certo onde eu nasci, se no Brasil ou na África. Minhas lembranças e as histórias que eu ouvi se confundem a todo tempo dentro da minha cabeça. Fui casada com Zumbi e lutei ao seu lado sempre que foi necessário. Porque eu era tinhosa e não aceitava acordos. Invadia a fazenda, soltava os cavalos, montava nos cavalos. Certa vez, eu coloquei fogo numa fazenda e libertei vários escravos. Com Zumbi, tivemos 3 filhos: Motumbo, Aristógito e Armódio. Eu sempre desejei a liberdade de todas as pessoas pretas. Em uma de nossas reuniões, eu disse: vamos invadir a cidade de Recife, que espantou o próprio Zumbi. Eu sempre fui espivicada mesmo, desse jeito, desde os meus 9 anos de idade. Já mexia com as armas, já era melhor que os meninos. Aliás, eu era melhor em tudo que os meninos. Jogava capoeira como ninguém.
Eu lembro um dia que eu percebi uma falha na guarda e corri mata dentro para pegar uma erva para minha mãe que estava doente. Lembro também que deixava comida no caminho a Palmares. As autoras Jarrília Reis e Madu Costas concordam que Dandara se suicidou durante o massacre de 1694. Dandara foi encurralada e preferiu soltar numa pedreira a ter que se entregar à condição de escrava. Luto com a força de Dandara, com braços de mulher quilombola. É luta que insiste e não para. É luta para mudar essa história. Falo no compasso do atabaque e gingo no batuque do tambor. Me entrego de corpo e alma e trago na voz a luta que mostra minha força e minha cor. Não perco a esperança, não perco a minha fé, porque eu sigo com a coragem de mulher. E assim, entre tempos de paz e alguns de guerra, Palmares, que se tornou república livre, mesmo que edificada em montes íngremes, repletos de cafuás e pequenos mucambos, se fortificou a cada dia, ampliando sua população e se fazendo valer como um estado independente dentro do estado de Pernambuco. Durante algumas décadas, seus habitantes passaram de 3 mil em média para mais de 20 mil, constituídos por agricultores, ferreiros, lenhadores, caçadores, conselheiros, guerreiros e outros, cuja participação feminina, apesar de menor quantidade, se fez forte e certamente com indiscutível equanimidade. As pindobas ou pindoramas, assim chamadas pelos indígenas, foram determinantes quanto à origem do nome do quilombo. Mas foi a Serra do Outeiro, que se chamou Macacos, hoje Serra da Barriga, a capital inconteste do grande quilombo dos Palmares, cuja extensão geográfica se expandiu por um raio superior a 200 quilômetros quadrados em toda a zona da mata, hoje entre Pernambuco e Alagoas. Palmares, o grande quilombo, conseguiu manter-se organizado por um século, quando sofreu sua grande derrocada, na madrugada do dia 6 de fevereiro de 1694. Entretanto, mesmo com o tombo fatal do seu último comandante-chefe, Zumbi, em 20 de novembro de 1695, ainda assim, em meados de 1704, em pleno século XVIII, Camuanga, Banga e Souza tentavam corajosamente fazer resistir a saga de Palmares. Ancestralmente, não é motivo de choro nem lamento por causa da derrocada inaceitável. É de fato uma oportunidade ímpar de se refletir, entender e saudar todos os guerreiros e guerreiras ali martirizados e materializados no chão das entranhas da barriga da serra, a qual se constitui hoje numa forma de mushima, pulsando em cada um de nós que naturalmente nos deixamos enveredar pelas mesmas utopias do passado. Na certeza que nossa liberdade está dentro de nossas mentes e corações, sejamos guerreiros na luta e fortaleçamos a coletividade. Eu, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Eu, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Eu, meu pai quilombo, dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Quilombos são leigos numa grande
Muito obrigado. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora.